Olá, irmãos. Olá, você que está chegando por aqui. Eu sou Ana Cláudia Bezal e nesse exato momento vamos ao nosso quadro aqui no YouTube, Reflexão e Espiritismo, onde vamos fazer uma reflexão um pouco mais profunda a respeito do que realmente estamos fazendo nesse mundo, de como estamos aqui, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, o Homem no Mundo. Na verdade, o que me levou a fazer essa reflexão hoje, né, a escolher esse tema para estar aqui dialogando com vocês a respeito desse tema hoje, são justamente perguntas que nós nos fazemos diariamente e que muitas vezes nós não compreendemos o que estamos realmente fazendo aqui e qual é o real objetivo. Muitas vezes eu me pego fazendo essas perguntas sem... divagando, né, a respeito da minha atual existência, que é uma coisa que a própria doutrina espírita nos traz e nos apresenta respondendo a muitas das perguntas que nós nos fazemos. Basta a gente pegar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que vamos encontrar lá muitas respostas com relação a isso. Então, muitas vezes eu me pego me questionando, né, a maneira de como nós nos comportamos, como nós agimos perante a sociedade material e espiritual, porque nós vivemos dois em um, eu digo, eu sou dois em um, a gente tem uma vida material e a gente também tem uma vida espiritual, e claro, como é que a gente encara tudo isso e como é que a gente convive com os nossos irmãos encarnados e também como convivemos com os nossos irmãos espirituais. Nos dias de hoje, em que nós estamos atravessando aí verdadeiras catástrofes, a gente está passando, digamos assim, de certa forma, por vários problemas dentro da sociedade terráquea, né? O mundo está vivenciando histórias e está sendo obrigado a evoluir plenamente nos termos morais. Nós sempre estamos compactuando com a sociedade mundial, né? Com que as pessoas, o que elas criam, né? Com o momento, digamos assim, que elas estão impondo. Então a gente está vivendo um momento de grande apreensão e de verdadeira instabilidade, momentos de insegurança, momentos de muito medo e de grandes transformações e principalmente sem saber do que será amanhã, e isso está causando angústia em muitas pessoas. Mas quando nós começamos a nos questionar a respeito de que realmente nós estamos fazendo aqui na Terra, quais são as nossas atitudes, as nossas ações, qual o caminho que nós estamos seguindo, qual a direção que nós estamos tomando, nós devemos começar a refletir a respeito disso, porque muitas vezes a gente não para um pouco para pensar realmente quais são as nossas escolhas e o que é que eu estou fazendo e qual o caminho que eu estou seguindo, e me coloco na posição de vítima sempre que eu sofro porque eu sou castigado, porque a humanidade não gosta de mim, porque o mundo compactua contra a minha pessoa, e a gente não começa a refletir a respeito das nossas verdadeiras ações. Às vezes a gente segue tanta manada, né, vai atrás de tudo aquilo que as pessoas querem que você faça. Às vezes nós decidimos, se todo mundo está fazendo, por que é que eu também não vou fazer? Mas em contrapartida também não podemos nos isolar e nos afastar da sociedade, acreditando que ficando isolado, ficando longe de todo mundo, a gente vai mudar, aí a gente não vai, digamos assim, cometer erro, não vai cair em tentações, como muita gente fala, que são as nossas provas. As tentações são nossas provas. É aquilo que nós temos que ser tentados para realmente saber se nós evoluímos, se nós aprendemos a lição e se a gente está chegando mais próximo um pouquinho de Deus, como nos ensina Jesus Cristo. E a doutrina espírita, ela fala da nossa missão na Terra, né? Ela traz isso para a gente de uma maneira tão bonita, falando da reencarnação, que nós reencarnamos para quê? Para auxiliar o nosso processo evolutivo, para que a gente possa evoluir mais. E com isso, nós temos, através da reencarnação, nós temos a oportunidade de aprender com as nossas falhas, de aprender com as pessoas que estão próximas a nós, de aprender com a família que convive conosco, com os nossos amigos, e também de aprender com os nossos inimigos, com aquelas pessoas que querem passar você para trás, que muitas vezes te julgam e você não vê necessidade como, né? E aí a gente tem que aprender com tudo que nós fazemos. E dentro desse nosso processo evolutivo, lógico, tem a lei do trabalho, a necessidade de trabalhar, a necessidade que nós temos de buscar algo para ser feito, algo de diferente, digamos assim, a construção dos nossos projetos, a realização profissional, a realização familiar, a realização emocional, a realização íntima entre casais, a realização que nós estamos construindo aí na nossa história entre amigos. Tudo isso é uma construção do seu verdadeiro eu e de quem realmente você é. Só que dentro da oportunidade que nós temos em cada reencarnação de aprender, de evoluir, de construir coisas, a gente às vezes esquece que só é permitido você fazer essas coisas
Porque tem um pai que está olhando por você e que está te dando essa permissão, que é o teu livre-arbítrio, né? E a gente tem o tempo todo auxílio dos irmãos espirituais, dos bons espíritos, que estão sempre ali próximo, nos ajudando nessa caminhada. Se você tem um projeto de vida para realizar, se você tem um projeto no seu trabalho para realizar, na sua empresa para realizar, e a gente muitas vezes foge dessa responsabilidade de agradecer. Eu mesmo faço isso. E interessante que isso está tão ligado aos nossos valores morais, porque é uma questão de ego, de egocentrismo mesmo, falando propriamente disso. A gente acha que nós somos super mulheres, super homens, né? Todo mundo, as mulheres são todas mulheres maravilhas, os homens são todos super homens, e que nós não precisamos de um ser superior que está nos orientando, daquela força espiritual que nós estamos recebendo, e aí a gente começa a focar apenas no nosso plano material e esquecemos disso, né? E interessante que às vezes, quando as coisas não saem bem da maneira como a gente quer, a gente acaba fugindo disso. Mas cada atitude que você tem, cada coisa que você realiza, cada coisa que você faz, nós deveríamos parar e agradecer. Eu realmente, eu confesso a vocês que sempre que eu busco ler esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nesse tópico, né, o homem no mundo, eu me levo a essa reflexão do que realmente é que eu estou fazendo, né? Interessante que o Espiritismo em nenhum momento, nem o Evangelho, nem o Espiritismo, em nenhum momento diz assim, te afasta de toda a sociedade encarnada, te tranca no teu mundo e vai viver a tua história da melhor forma possível para tu não passar por nenhum tipo de provação, para não passar por nenhum tipo de tentação. Nada disso. Sempre nos estimula a conviver em sociedade, a conviver com pessoas, a ajudar pessoas, e tudo que a gente constrói dentro do nosso trabalho está sempre conectado um com o outro. O universo tem uma grande conexão e no planeta Terra funciona assim também, né? Quando um faz uma coisa, sempre está ajudando o outro a crescer, sempre está ajudando também o outro a evoluir. E a gente não se toca a respeito disso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no tópico 10, intitulado O Homem no Mundo, o Espírito Protetor, ele nos fala o seguinte: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Olha que coisa linda. Um sentimento de piedade. Quantas vezes durante o dia nós temos esse sentimento de piedade que vai nos reunir, né, com os bons espíritos, que vai nos reunir com aqueles corações que se reúnem sobre o olhar do Senhor, né, que vai nos reunir com aqueles que realmente estão buscando assistência real, legítima, e que aqueles bons espíritos estão chegando lá para auxiliar. Durante quantas vezes nós praticamos durante o dia esse sentimento de piedade? Também para conosco mesmo, porque às vezes a gente se cobra tanto, quer ter um perfeccionismo tão exacerbado, que esquece de que não somos perfeitos e de que estamos aprendendo, e há a necessidade de caminhar por esse caminho também, e de se conduzir para isso, e também de se olhar os seus erros, olhar o que você está passando, também com olhar de piedade. Em nosso dia, quantas vezes é que nós deixamos os nossos sentimentos de piedade? E aí há uma piedade de autopiedade, porque a gente é bom em sentir uma autopiedade, de se colocar no lugar de vítima, mas a gente tem dificuldade de sentir uma autopiedade real e legítima para nos perdoar. Então, a autopiedade na busca do perdão, de você perdoar porque você permitiu que alguém lhe ofendesse, ou que você permitiu que alguém fizesse alguma coisa para você, ou que você ofendeu alguém, você também precisa se auto-perdoar por isso, então é preciso ter essa autopiedade, mas a maioria das vezes a gente utiliza a autopiedade de uma forma bem diferente. A gente utiliza a autopiedade para se vitimizar, né? Ou se punir. E não pode, a gente tem que utilizar isso em termos de benevolência, de caridade consigo mesmo, é um grande passo para o nosso processo evolutivo, tá? Então, a gente também não pode esquecer. Toda vez quando durante o seu trabalho, durante a sua jornada reencarnatória, eu e você, quando nós estamos buscando realizar alguma coisa que dá errado, a gente não pode esquecer que nós estamos sendo assistidos pelos bons espíritos, que sempre que for pedido virá em nosso auxílio. E isso a doutrina espírita nos apresenta lindamente, né? Faz uma oração, pede auxílio aos bons espíritos, mas não esquece de agradecer, porque cada coisa que nós realizamos no nosso dia a dia tem um dedinho deles lá também, nos ajudando, nos intuindo, quando é permitido, né? Porque nem sempre também é permitido, afinal de contas, qual mérito nós teríamos se fosse para eles fazerem o nosso trabalho? A gente precisa aprender, a gente precisa evoluir. Então, no mesmo texto, mais adiante, o Espírito Protetor, lá no Evangelho, né, no capítulo 17, tópico 10, ele nos diz: em tudo o que fizerdes,
Remontai a fonte de todas as coisas. Gente, qual a fonte de todas as coisas, né? Quem é o grande Criador? Olha só. Para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, tudo que a gente fizer, vamos agradecer e vamos lembrar que nós estamos fazendo porque há uma fonte de criação nisso daí, que é a inteligência suprema do universo, que é Deus. Para quê? Para que tudo que a gente faça seja realmente santificado, seja realmente abençoado, para que tudo aquilo que a gente faça possa ser benéfico não apenas para mim, mas para você e para todos aqueles que estão à nossa volta. Quando eu leio esse tópico, eu sempre lembro que eu tenho dificuldade de fazer isso. A gente começa a fazer tanta coisa no dia a dia que esquece realmente de fazer esse link, né? Que as nossas realizações estão todas ligadas ao Pai, estão todas ligadas à permissão dele. E a gente não pode esquecer que ele é o Criador de tudo e que ele abençoa, que ele nos auxilia. Então, dentro dessa nossa reflexão de hoje, é importante pararmos um pouco e pensar qual é realmente o meu papel no mundo, o que é que realmente eu estou buscando aqui. Será que me isolar das pessoas faria bem? Será que realmente me afastar das pessoas faria bem? Eu sei que a gente está vivendo um momento, às vezes, a necessidade do isolamento social, mas não o isolamento cultural, mas não o isolamento de amizade, mas não o isolamento da caridade, mas não o isolamento do amor. Nós podemos nos aproximar das pessoas através da internet, nós podemos nos aproximar das pessoas através de um contato por telefone. Então, a gente não pode se afastar daqueles que não compactuam da mesma opinião, porque a gente precisa aprender com eles e vice-versa. Nós precisamos conviver com as diferenças de pele, diferenças sociais, diferenças sexuais. A gente precisa aprender a conviver com essas diferenças para que a nossa sociedade se torne um lugar melhor para se conviver. E isso depende de cada um de nós e do que estamos fazendo com nossas escolhas, né? E aí muitas vezes as pessoas vão se questionando bastante, afinal o que é que realmente eu vim fazer aqui? Às vezes você entra num estado de melancolia tão forte que você começa a se perguntar isso, o que é que eu estou fazendo nesse mundo? Qual a utilidade? Será que eu sirvo realmente para estar aqui? Tudo tem um porquê e tem um propósito. Além de, claro, da sua própria evolução espiritual, do seu verdadeiro aprendizado, nós estamos somando um nas vidas dos outros. E por incrível que pareça, a gente está sim ajudando um e o outro a crescer e a evoluir. Tá? Em um dos muitos seus diálogos com Jesus, às vezes Jesus até fazia com que as pessoas ficassem um pouco chocadas com o que ele dizia. Principalmente, teve eu recordo que ele falou assim, sedes perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas que perfeição é essa que Jesus estava se referindo? Né? A gente vai ser perfeito igual a Deus? Não existe uma perfeição igual a Deus. Só Deus é perfeito e absoluto. Mas Jesus estava se referindo à nossa modificação, a buscar o nosso crescimento, a buscar a nossa autossalvação em cima da nossa própria transformação moral, que é o que nos transforma realmente em pessoas melhores, né? Em muitos momentos, principalmente perante as dificuldades do dia a dia, nós nos sentimos abandonados por Deus, nós nos sentimos abandonados pela família, nós nos sentimos abandonados pela sociedade e a gente não se toca, né? Porque essa sensação de abandono que a gente está sentindo está muito conectada com o nosso próprio eu interno, com as nossas próprias emoções, com aquilo que está dentro da nossa mente e principalmente com o nosso convívio com os espíritos, sim, porque nós convivemos socialmente também com esses espíritos e nós devemos levar isso em consideração. Lembrando que os nossos mentores, os anjos, os guardiões espirituais nunca nos abandonam, Deus também nunca nos abandona. O espiritismo é interessante porque ele é um processo que ele integra, né? Os nossos dois mundos, ele ele integra o nosso mundo material com o nosso mundo espiritual, a nossa sociedade, a nossa socialização de convívio com as pessoas materializadas e a nossa sociedade de convívio com as pessoas desencarnadas, com os espíritos. Então, todas as formas de isolamento, tanto espiritual, a gente precisa trabalhar no espiritual, a gente precisa trabalhar no mundo material e todas as formas de isolamento, elas nos afastam do nosso próprio crescimento. E isso é muito interessante. A doutrina espírita, inclusive, ela fala disso, para a gente não se isolar. Quantas vezes eu vejo as pessoas, eu só convivo com fulano porque pertence a tal doutrina, eu só convivo com cicrano porque pertence a tal grupo social, eu só convivo... A gente não pode estar grupalizando, né, digamos assim, tribalizando, como muitos jovens utilizam esse termo. A gente não pode estar fazendo isso, nós temos que estar aberto para convivermos realmente uns com os outros e da melhor maneira
possível, porque isso é importante. Joana de Ângeles tem uma frase dela que é bem interessante, no Desperte e Seja Feliz, né, do grande Divaldo Franco, e ela diz: ninguém se deve afastar do convívio com o seu próximo. Ele é a oportunidade para se testar a tolerância e o amor, a gentileza e a fraternidade. Então, conviver com o outro, conviver com as pessoas é uma grande oportunidade de testar os nossos valores morais, de testar a nossa própria educação espiritual e também de testar a nossa educação material, de testar a nossa elegância, de testar a nossa gentileza, de testar a forma como nós estamos aprendendo a respeitar principalmente as diferenças, porque isso é aprendizado. Sabe pessoas que são consideradas homofóbicas? Sabe pessoas que xingam mulheres só pelo fato de ser mulheres em pleno século XXI? Sabe pessoas que não aceitam o homossexualismo? Sabe pessoas que não aceitam o outro só porque tem uma situação financeira diferente, só porque mora num país, numa cidade, num bairro diferente? Sabe essas pessoas que muita gente intitula de preconceituosas? Então, é justamente esse o momento em que eu e você, nós temos que conviver com essas diferenças para testar se estamos ou não sendo preconceituosos. E cá entre nós, lá no fundo, todos nós ainda trazemos na raiz do nosso espírito o preconceito. Todos nós ainda trazemos na raiz do nosso espírito, digamos assim, o repúdio por aquilo que é diferente. Às vezes a gente não quer aceitar, né? Porque aí nós queremos construir uma máscara de dizermos que somos corretos moralmente, mas, na verdade, existem fatos, existem ações, existem atitudes nossas que fazemos muitas vezes sem perceber, que também estamos desrespeitando o próximo. Então, por isso que é importante a gente conviver em sociedade, conviver com as diferenças, para que possamos sempre ser colocados à prova. Afinal de contas, ainda estamos em provas de expiação, caminhando para a grande regeneração, e é importante no mundo de regeneração a gente ser bastante tolerante, tá bom? E completando ainda, a Joana de Ângeles diz que o homem nasceu para conviver com a natureza e todos os seres, né, que nela vivem, todos, sem distinção, sem divisão, sem cobrança, sem nada. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 766, Kardec vai lá e questiona os espíritos. A vida social, ela é natural? E eles respondem, certamente. Olha que resposta. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não é inutilmente que a gente utiliza comunicação verbal, comunicação não verbal. A gente utiliza... a gente tem perna, a gente tem braço, a gente pode se locomover, a gente pode sair, né? Nós podemos construir coisas, não é inutilmente, tudo tem uma utilidade. E o convívio social é uma forma natural da gente simplesmente crescer dentro desse nosso processo evolutivo. E aí Kardec vai lá e questiona na questão 767, mas o isolamento absoluto, ele é contrário então à lei natural, né? Ele pergunta a respeito disso, e eles respondem sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutualmente. Sempre eu gosto muito de gente, eu gosto de estar rodeada de gente, mas eu moro praticamente só com a minha mãe, né? Então, muitos momentos eu fico sozinha. E aí eu uso as redes sociais, uso os contatos que eu tenho justamente para conversar com as pessoas, para chegar mais próximos das pessoas. Então tudo tem um momento certo, tudo tem o seu tempo certo. Então nós nascemos sim realmente para conviver em sociedade, e a nossa construção de estar no mundo e realmente isso de aprender e de evoluirmos com esse convívio social. Para concluir, Emmanuel, no capítulo 18 do livro Pensamento e Vida, ele fala a respeito de sociedade, né? E Emmanuel diz assim: a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Então a gente conclui aí com essa frase do Emmanuel para que você possa refletir também um pouquinho de como é o seu convívio social, de como é o seu convívio nesse mundo, de como é que você está fazendo dentro dessa sociedade, principalmente perante as dificuldades que nós estamos atravessando, e como você está desenvolvendo a sua consciência coletiva de auxílio ao próximo, mas sem esquecer de auxílio a você e a toda a sua família. Paz e luz para todos vocês, gratidão hoje sempre, muito obrigada por estarem aqui nesse momento de reflexão e espiritismo.